Olá, minhas queridas, meus queridos, bom dia, meus amores. Mais uma vez aqui, né, nessa quinta-feira, com o nosso Bom Dia com Ivan Martins, aqui pelo Instituto Ivan Martins, dentro do Consciência Paranormal. E sempre falando de espiritualidade e paranormalidade, lembrando que eu só sei que nada sei, e nesse nada saber a gente vai aprendendo e vai desaprendendo um tantão de coisas, deixando para trás aquele peso que não nos pertence. Nós podemos escolher carregar esse peso ou não. O do meu, eu desisti dele pela estrada. Não tenho que carregar, não quero, ninguém me obriga, né? E não vou carregar. E você, quer carregar o seu? Ou você quer deixar pela estrada? Né? Não adianta, se você todos os dias tropeça na mesma pedra e arranca a unha do dedão, tá na hora de tirar a pedra, né, Rafael? É. Tá na hora de tirar essa pedra, tá na hora de mudar, tá na hora de virar esse disco, né? Ah, você não sabe o que é virar disco? Não, é aqueles bolachão que a gente ouvia na vitrola antigamente, e você ficava aquela história, a gente tinha que virar para mudar a música. Então vamos virar a música da tua vida, né? Vamos mudar isso é possível. Não sou teu mestre, não sou teu professor, né? Sou apenas mais um estudante, um eterno estudante, né? Da escola, da vida, do tempo, do espaço. Estou aqui aprendendo também. Só que eu estou no caminho do despertar. E convido você a despertar comigo. Vamos despertar juntos? Né? Voltar para casa, voltar para o nosso cantinho, né? Nas estrelas. Um lugar onde a dor, como nós conhecemos aqui, não existe. Né? Fora desses cascos do demiurgo, que é quem controla aqui, esse deus do caos. Vamos fugir disso, né? Vamos embora, vamos abandonar isso. Fica o convite, né? Lembrando que vocês podem deixar as perguntas de vocês. Qual que é o assunto hoje, Rafael? Hoje é o Deus que não pune, apenas cria caminhos para você. O Deus que não pune, que apenas cria caminhos para você. Né? Então, deixem as suas perguntas, né? Deixem os seus chats, os seus superchats. Mais uma vez, lembrando que vocês podem perguntar no chat ou no superchat. A gente sempre pede que vocês deixem, né? O superchat, quem pode deixar, são sempre os mesmos que deixam e a gente agradece muito, porque isso ajuda ao algoritmo, né, do YouTube a distribuir. Eu tenho visto que alguns de vocês têm ido lá no Instagram, têm deixado lá o aviãozinho, né? Vamos continuar fazendo isso, né? Vamos lá, pega todos os dias às 15 horas entra os cortes. Vai lá, bota o aviãozinho. Quanto mais vocês fizerem isso, mais vocês vão nos auxiliar nesse caminho da egrégora, né? Dessa nossa família aqui dentro do Instituto Ivan Martins. Né? Isso é uma família, a família do Consciência Paranormal, né? A família do Instituto, a família do Bom Dia, o Ivan Martins. Nós somos uma única egrégora, a egrégora mariana, nós somos todos juntos. Né? Então vai lá, você sabe que aviãozinho que eu estou falando? Né? É aquele, parece um aviãozinho mesmo, parece uma setinha. Quando vocês abrem o Instagram, tá lá. Tem coraçãozinho, né, para vocês curtirem. Tem a setinha para vocês mandar para alguém. Mandem para alguém o corte. Né? Manda para alguém aquele corte, porque a pessoa vai acessar. E quando ela acessa, o YouTube distribui mais. Né? Conto com vocês nesse compartilhamento. E sobre a live, vocês podem também enviar um link da like. Que vocês recebem o link, tem o link aí na tela. Mande o link para alguém, convida alguém para assistir. Vocês não vão insistir com a pessoa, né? Vocês vão mandar. Se a pessoa quiser assistir, assiste. Se não quiser, não assiste. Né? O preço é o mesmo, né, Rafael? Exato. É de graça. Né? A pessoa pode aceitar e pode não aceitar. Vocês não estão mandando maldade, não estão mandando sacanagem, né? Vocês estão mandando um assunto dentro da espiritualidade. Então, né, isso é muito importante. Eu sei que algumas culturas, né, somente na Europa, vocês são muito restritivos, né? O que é invasão alheia e o que não é invasão alheia, mas todo mundo tem um amigo, né, Rafael? Tem uma pessoa mais íntima. Pergunte, posso te mandar um link de um programa que eu assisto? Né? Se fizer sentido, você assiste, se não tiver, você não assiste. Né? E agora, essas setinhas para a pessoa abrir ou não, o Instagram também é muito simples, né? Então você sabe qual é o meu canal no Instagram, né? Também é Instituto Ivan Martins. Tanto no Instagram como aqui no YouTube, onde vocês estão. Ok?
Então, e vamos plantar prosperidade, né, gente? Tanto ajudando com o superchat, como dando like, como mandando, né, o aviãozinho lá no Instagram, aqui distribuindo o link. Vocês estão colaborando com a gente e isso é formidável. Bom, lembrando também que o nosso evento do dia 18, né, está se aproximando, né? Não deixem de fazer as inscrições de vocês, né? Façam, gente, participem, vai ser um diferencial na vida de vocês, não tenho dúvida disso, né? Mas é preciso, né, participar, é preciso vivenciar para entender, né? E você só deixa para o próximo, é meio complicado, porque o próximo é igual fazer amanhã, né? Deixa para fazer amanhã, isso amanhã não chega, né? A gente deixa de fazer. Então a gente faz agora, a gente assume a responsabilidade, sai da inércia, sai desse, né? E age agora. Faça agora, né? Ainda dá tempo, né? Então vamos participar, tá? Lembrando que o evento é dia 18 de abril de 2026. De repente a pessoa está assistindo isso aqui em 2027, 2028, né? 18 de abril de 2026, né? Então é agora, daqui uns dias. Então nos pergunte como, se você ainda não recebeu, né, a forma de participar, nos pergunte como. Quem está no Grupo Mariano, de vez em quando eu reposto lá, né, para as pessoas lembrarem. Mas se você não está no Grupo Mariano, nos pergunte como aqui, né? Aliás, o Grupo Mariano está cada vez mais forte em energia. Sabiam disso? Cada vez mais forte em energia. Hoje eu postei uma mensagem, né, que me pediram tanto Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Pai Nosso você acessa em qualquer lugar, né? Você vai ter uma variação, às vezes, troca a dívida por ofensa, né? O que eu chamo de contrato, enfim. Mas o Pai Nosso é o Pai Nosso. É o que... porque ele foi traduzido direto do aramaico, então tem algumas variações que muitas vezes a igreja troca por pecado, troca por outro nome, mas enfim... A base é a mesma. Então hoje eu publiquei no Grupo Mariano, agora de manhã, né, agora há pouco, eu publiquei o Pai Nosso com uma interpretação. O que importa para a gente é a interpretação. Pode fazer sentido na sua vida e pode não fazer sentido na sua vida, né? Porque muita gente usa a palavra de Deus como um chicote, né? Para chicotear o outro ou para chicotear, né? Então a gente precisa ver como está a consciência de cada um para receber, não é? Uma orientação espiritual. Muitas pessoas tentam acessar, mas vai interpretar, né? Quantas vezes eu falo aqui de amor, a pessoa fala, mas a Bíblia. Eu falo, Deus não julga, mas a Bíblia. Então não adianta ouvir mais ninguém, né? Você já se ouviu, não é isso? Né? É por isso que eu digo que eu nada sei mesmo. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. Porque abre-se portas e portas e portas e portas e portas. Por isso a gente precisa muito de uma coisa. Entre o perdão e o despertar, nos traz de forma muito clara o grande salto quântico. O que é o salto quântico, gente? É sair dessas ideias fixas que estão aqui no plano A, né, na ilusão, no sofrimento, na angústia, na ansiedade, na depressão, né, e tudo mais que vem dessas questões mentais, dessas condições mentais do nosso tempo, né? Porque nós sabemos que o tempo linear está deixando de fazer sentido. Nós sabemos que o tempo espiritual é completamente diferente. Nós que estamos dentro da espiritualidade, começamos a entender a nossa eternidade. A eternidade nos incomoda. Porque quem já passou o que passou nessa vida, repetia, hein, Rafael? Eu me lembro quando eu era criança, eu falava assim, mas vó, que saco, né? E levava um tapa na boca, a gente não falava isso naquela época, né? Mas eu tenho que crescer, eu tenho que estudar, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que tanta coisa. Isso pra avó católica, né? Eu queria acabar com isso logo, morrer logo, acabar com isso. Por quê? Eu estava tão próximo ainda de vidas passadas, tão consciente do mundo espiritual, que eu queria ir embora. Não queria ficar aqui, né?
Aí minha avó bruxa dizia assim: não, senhor, você tem muito para aprender. Você tem muito que esquecer. Eu falava, mas como esquecer se eu não lembro, né? Eu tinha que esquecer a minha escuridão, né? Esse tampão que eu tinha no olho. Então, com isso, eu fui entender que eu sou um ser eterno, né? E isso me alertou pelo seguinte: eu tenho que tentar melhorar um pouquinho aqui para tentar melhorar um pouquinho na minha próxima encarnação. Eu tenho que ir para um lugar melhor. Eu já entendia que não era sobre céu ou inferno, purgatório, umbral. Eu já entendia que não era sobre isso. Mas eu já entendia que se eu fosse para algum lugar daquele jeito, o inferno ia ser um paraíso. Porque o que eu estava criando para mim é pior do que o inferno. O que eu estava criando já era infância. Eu não fui uma criança fácil. A minha mente era muito... Até que aconteceu o que você já sabe, quem lê o livro sabe o que aconteceu comigo. Eu desencarnei e voltei, né? Aos 6, 7 anos de idade. Né? Que foi naquele período, no finalzinho dos 6 anos ali. Então, quando aconteceu isso, eu mudei também. Eu mudei muita coisa na minha vida, mas eu era uma criança difícil, muito difícil. Né? Então a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade de pular desse ponto A para esse ponto B. Né? Então, Entre o Perdão e o Despertar é um livro que conta muito essa história da minha vida. Né? Conta o que aconteceu, né? Como eu despertei. Não o despertar, se eu fosse o grande despertar, eu já tinha ido embora. Mas como eu despertei para a realidade que precisava despertar. Primeiro você tem que saber que tem que despertar para depois começar o processo. Tem muita gente se julgando desperta e não sabe nem o que é despertar. Nem começou o processo porque não teve ainda entendimento do despertar. Então esse livro, ele liga esse ponto que está aqui com um ponto que estaria daqui milhares de encarnações e fecha esse ciclo. Então você consegue atravessar. É sobre se livrar da roda de Sansara. Se livrar da roda do sofrimento, da doença, da tristeza, da escassez, do medo, da ansiedade e tudo mais que pode atrapalhar a vida de uma pessoa. É sobre isso, Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. Né? É sobre ajudar vocês, né? Auxiliar vocês, melhor dizendo, nesse processo de ligar o ponto de onde vocês estão no ponto que vocês querem chegar. Certo? Esse é o grande salto quântico. Essa é a grande possibilidade do salto quântico, né? Pelo menos é a que eu conheço, né? Deve existir muitas outras, mas o que eu conheço é essa. Eu só posso oferecer para vocês aquilo que eu conheço, aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi na minha vida. Né? Então hoje você pode conseguir esse livro, adquirir esse livro diretamente comigo, com o Rafael, com Lucas e com o Cristiano. Mais ninguém. E vocês podem conseguir diretamente no site oficial do Instituto Ivan Martins, que é institutoivanmartins.com.br. É só assim que vocês vão adquirir esse livro. Ele não está em nenhuma livraria, não está em nenhum site de vendas. Se vocês comprarem, não é meu livro. Tá? É outra coisa. O meu livro vai acompanhado dos selos marianos e da minha assinatura e dedicatória a quem comprou ou para quem vocês vão presentear. Certo? Então, dito isso, a gente começa, né? Se vocês tiverem alguma pergunta psíquica também, já deixem, não deixem para o final, porque senão, hora que mandar no segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, não dá, porque encerra a live, porque a live ela é encerrada, às vezes, alguns segundos antes de vocês entenderem que ela está sendo encerrada, porque tem um delay de tempo, né? Desse tempo linear, tem um delay. Então, nós já despedimos e vocês estão ouvindo a despedida, então já foi, né? Aí manda, chega no encerramento, aí não tem jeito de responder, né? Tem que responder online, tem que responder por mensagem, enfim, é diferente. Então agora sim, bom dia, Rafael. A canalização, mas bom dia, Rafael. Sim, bom dia, Ivan. Me responde bom dia, me deixou no vácuo aqui para a canalização. Não, é porque a canalização não vai acontecer hoje, ela ficou para amanhã, né? Não entendi o motivo que foi pedido para ser feito amanhã. Não entendi, também não tem que entender, não sou pago para entender, eu sou pago para obedecer. Tá? Hoje estava tudo preparado para fazer,
porque existe uma preparação que a gente faz aqui também, né, no dia. Eu trouxe toda a preparação para fazer, tudo, e a Ariel me pediu que fosse feita amanhã. Não entendi, mas será feita amanhã, fica esse entendimento, tá? Que será feita amanhã. Ok? Avisado, né, Rafael? Canalização mariana amanhã. A gente vai colocar também um anúnciozinho lá na egrégora, né, na canalização, mas é aquela história, né? Quantos de vocês realmente leem o que está lá, né? Muita gente entra para escrever, mas para ler, não lê mesmo, né? Então, às vezes, a gente até manda um recado, a pessoa não entende. Depois a pessoa liga, vai ter canalização hoje? Manda mensagem, tá lá. Quer dizer, não entra no canal, né? Não entra, não lê o que tá lá, né? Então, é preciso, né, ter uma conexão maior aí. A egrégora tá muito forte, tem um grupo muito forte dentro da egrégora. Se eu fosse vocês, aproveitava mais essa egrégora mariana, viu? Aproveitava mais esse canal da canalização, que tem uma força muito grande acontecendo ali dentro. Então, tem um movimento muito grande, tá? Então, vamos pegar esse movimento e vamos seguir o fluxo. Vou dar bom dia para as pessoas, Rafael. Vamos dar bom dia para as pessoas. A Conceição mandou boa tarde para todos pelo superchat. Gratidão, Obrigado, boa querida. tarde, querida. Ela já deixou a pergunta psíquica dela. No Sim. final nós fazemos. Sim. Isabel Garcia com a gente. Ronise, Gratidão, o Vivian também. A boa Vivian, tarde. peraí, ela mandou um superchat aqui no WhatsApp. Mandou. Gratidão, Hoje eu não querida. tenho pergunta, só mandando superchat para apoiar o canal. Beijo. Gratidão, é sobre isso. Gratidão. Gratidão, querida. Bom, aí ela mandou, Deus abençoe vocês sempre. Que assim seja, assim Amém, a nós. Você também, querida. A Marisa tá com a gente, Aniele, Rô Borges, Marta Paiva, Olá. Ivana Olá. Maria, Cremilda Bom mandou um dia. superchat. Bom dia Gratidão, a todos. bom dia. Obrigado, querida. A Yandra também, Oswalter. Yandra mandou um superchat, colocou gratidão, obrigado, querida. Gratidão, querida. Silvane com a gente. Gratidão. A Iracema mandou um superchat. Boa tarde a todos, abraços. Gratidão, querida. Gratidão. Gratidão, querida. Rosângela com a gente. Gratidão, boa tarde. Bom dia. A Maria Aparecida mandou pelo superchat. Bom dia, amados. Feliz por estar aqui com vocês. Gratidão, obrigado. Bom dia, gratidão. Que bom que você está aqui conosco. A Lilian tá com a gente. Rosemary, Carmen, José Reinaldo. A Celi mandou um superchat. Bom dia, queridos. Feliz dia para todos. Beijo, obrigado, gratidão, querida. Bom dia. A Cíntia, Cláudia Luz, Tânia Ossini, isso. Vinícius, Márcia Santos, Patrícia, Janaína, a Márcia, Céu Carvalho, Rose Bruscato, a Geisa, Eliane, Vanderlei. Bom dia, queridos. Bom dia. Canal Astralidades, bom dia. Nilva também com a gente. Bom dia. Carla Azevedo. Bom dia. O Sérgio Assuêmia, Fernando Cunha também com a gente. Jane Lobinha. Bom a Roseli mandou um superchat. Bom dia, obrigado. Bom querida. dia, gratidão. Muita gente chegando, vão passando, né? Que maravilha. Vocês estarem conosco é extremamente importante. E é uma egrégora verdadeira, né? Sim. É verdadeiro você ver que as pessoas estão sempre conosco. É de verdade, né? É de verdade. Não é um canal da moda, né? Estão aqui porque há uma conexão. E vamos lá. Bom, nós estamos falando sobre um Deus puro. E Deus é consciência, acima de qualquer coisa, não julgamento. Então, quando a gente fala em Deus dentro de uma espiritualidade livre, nós não estamos falando de uma entidade que observa para punir, né? Ou recompensar. Já disse a vocês 1 milhão de vezes, Deus não é agiota. E não é banco para você fazer poupança, né? Nós estamos falando de uma consciência universal que sustenta, que mantém, que alimenta tudo que existe. Tudo vive sob a luz de Deus, sob essa energia poderosa. Independente
desse Deus do caos demiurgo, né, que fica aqui gerando esse sofrimento todo, essa ilusão, nós podemos nos afastar, nos conectando com Deus que Jesus falou. Né? É essa a nossa busca aqui. O julgamento é uma construção humana, criada a partir do medo, né? Da necessidade de controlar, né? Da tentativa de explicar o sofrimento. Porque como explicar, né? Como se autorresponsabilizar por aquilo que sofre? Né? Como seguir à risca o que Jesus disse, que nós somos deuses? Não é isso? Deus não julga, porque julgar implicaria em separar certo e errado, digno e indigno. Nós não somos todos filhos dele? Como diz a palavra do bom pastor, que nenhuma ovelha se perderá, que o bom pastor deixa as ovelhas que estão ali, vai buscar aquela que está perdida, não é? E o nosso estar perdido muitas vezes é só a consciência, né? A inconsciência. Porque a consciência divina não separa. Ela junta tudo, ela integra. Tudo faz parte de um processo maior de expansão. Somos pecinhas minúsculas dentro de uma grande engrenagem e todas muito especiais. Quando você erra, Deus não te aponta o dedo. Ele simplesmente permite que você perceba o efeito da sua própria escolha. Não há condenação. Há consciência em movimento, que muitas vezes é transformada em contratos de dor. Né? Sempre. Então, o erro não gera castigo. Né? O erro não gera castigo. O erro gera experiência. Porque o erro nada mais é do que tentativa de acerto. Então, o erro dentro dessa visão deixa de ser algo negativo e passa a ser algo essencial da evolução. Não tem outro jeito. Não dá para evoluir sem errar. Olha que contrassenso. Né? Que paradoxo. Aquilo que nós mais condenamos é o caminho da iluminação, é o caminho do despertar. Né? Cada erro é uma experiência que vai ampliar a percepção. Se a gente ouvir, enxergar, perceber, de fato, o que aconteceu. Até um bichinho numa gaiola eletrificada, ele encosta o focinho uma vez só. Na segunda ele vai se levar o choque e não volta nunca mais ali. Será que nós aprendemos com os choques da vida? Né? Então o que muitos interpretam como castigo é, na verdade, né, o retorno natural das próprias ações. Não tem ninguém te castigando. É colheita. Você plantou, você colhe. Né? Como já dizia a minha querida avó, ninguém faz nada para ninguém, nem de bom e nem de ruim. Tudo que nós fazemos é para nós mesmos. Olha a sabedoria. Não é? Que tudo que nós fazemos é plantio. Plante goiaba, não queira colher jabuticabas. Plante jiló, não queira colher a mais doce das frutas. Plante espinhos, não tente colher morangos. A vida funciona como um espelho. Ela reflete exatamente aquilo que você emite, consciência ou inconscientemente. Não é Deus que castiga. É a própria realidade respondendo à frequência que você mantém, que você alimenta, que você sustenta. Nada vive sem sustento, nada vive sem alimento, nada. Inclusive a nossa frequência. Pro bem ou pro mal, nosso. Então, essa resposta não vem para te destruir, mas para te mostrar com clareza aquilo que precisa ser ajustado. Né? O problema é que nós vivemos dentro de um mundo
onde a dor é romantizada, né? Ó céus, ó dor. A dor é romantizada. Cristo está na cruz até hoje. Quando você entra na igreja, Cristo está crucificado. Eu pergunto, se teu pai tivesse morrido enforcado, você queria ver teu pai numa forca todos os dias? Mas a gente bota a imagem de Jesus na cruz. Eu tenho horror. A imagem da crucificação me deixa triste. Desde criança eu perguntava isso. Para que ele está na cruz? Desce ele de lá. Né? Por que vocês botaram ele lá? E é isso, a gente continua botando Cristo na cruz todos os dias. Na imagem, né? Nas nossas adorações, entre aspas, e nas nossas atitudes, continua colocando Cristo na cruz todos os dias. Porque a gente vive dentro dessa tristeza, a gente amplia essa tristeza. Tem uma romantização. E a dor não é punição, é pra gente ajustar a rota. Tá doendo, vamos curar. A dor tem um papel profundo no processo de consciência. Ela não surge para te ferir, mas para te despertar. A dor desperta. Desde que você não a abrace como uma amiga querida. Tá doendo? Vamos ver por que tá doendo. Você quebra um braço e dói, você vai consertar o braço, não vai? Você vai cuidar daquele braço. A mesma coisa somos nós. Não que a gente esteja quebrado, mas a gente está ferido. É preciso curar a ferida para parar a dor. E fomos nós que causamos a ferida, e nós somos a cura da ferida. Quando você se afasta de quem você realmente é, quando nega a sua essência, né? Ou vive em desalinhamento, porque não dá para você ser uma coisa por dentro e uma coisa por fora. Não dá para usar máscaras o tempo todo. Todos nós usamos algum tipo de máscara, mas não dá para usar máscara o tempo todo. Né? Não dá para levar essa máscara para casa, para a cama e para tantas coisas na nossa vida. Vivendo mentiras, vivendo hipocrisias. Quando isso acontece, a dor aparece como um sinal. Ela é como um aviso. Há algo aqui que precisa ser visto. Precisa ser revisto, talvez. Se não houvesse dor, né, muitas pessoas permaneceriam em padrões que as afastam, né, cada vez mais de si. Um dia eu perguntei para um dentista, né, eu era criança, por que a gente sente dor? Ele me respondeu, você já imaginou se você não tivesse dor na língua, você engoliria ela junto com a comida, você ia mastigar a tua língua e engolir ela. É por isso que existe dor, pra gente lembrar que tá vivo. Nossa, dói, né, bicho? E dói pra cacete. Né? Dói muito. De vez em quando eu dou uma mordidinha na língua. Né? Mas é Ariel que quando eu vou falar mal de alguém, eu paro na hora, né? Parece. Mas Ariel faz eu morder a língua. Se eu falar, ele faz eu morder a língua. Então, a dor tem essa ela não precisa existir no nosso cotidiano, ela não precisa ser a nossa dor. A dor é minha, a dor é de quem tem, não. Mas ela precisa existir para nos despertar sobre aquilo que precisa ser curado, tratado. Então, se ela não existisse, as pessoas iam ficar presas, né? Não tinha jeito. Então, a dor não é inimiga, mas também não é sua amiga. Ela é uma mensageira de transformação. Mas se você quiser abraçá-la, ela vira propriedade. Ela é sua. Né? Deus cria caminhos, não cria bloqueios. Né? Então, mesmo nas situações mais difíceis, sempre vai existir um caminho sendo criado. Sempre. Sabe aquela história? Se Deus fecha uma porta, ele abre uma janela? Sempre. E a misericórdia de Deus é tão grande que a porta é sempre maior. Mas quem está míope vai ver menor, né? Ou nem enxerga. Existe uma miopia espiritual no mundo, sobretudo hoje. Nessas emergências, tudo é emergência, tudo é urgência, tudo é desespero. Então, o que parece um bloqueio na tua vida
Muitas vezes é apenas um redirecionamento, está sendo redirecionado. Só isso. A mente humana quer controle e quer previsibilidade. Uma das coisas que mais me irritam é quando a pessoa pergunta: que dia que vai acontecer? Gente, eu quero... Sabe, olha, eu vou lá nas estrelas e volto. Ter vontade de, sabe, lá dar um puxão de orelha. Mas eu entendo que é uma condição mental. Eu entendo que é uma condição mental que é a ansiedade. Eu quero saber porque eu amo tanto essa pessoa, eu quero saber. Eu digo, se você ama, então ore. Coloque energia positiva. Não alimente essa ansiedade. Ansiedade afasta possibilidade, afasta solução. Né? Seja do que for. Quando algo não acontece como esperado, a pessoa já interpreta como perda, um fracasso, como punição. O que foi que eu fiz? A gente, essa pergunta, para mim, é terrível. Né? Mas a consciência divina, ela enxerga muito além disso, né, gente? Ela reorganiza, reposiciona. Ela abre novas possibilidades. Você acorda todos os dias, você respira a todo momento. Cada respiração é um milagre. Cada respiração é um milagre. Cada olhar é um milagre. Cada som que você escuta, mesmo que desagrade o seu ouvidinho queridinho, é uma bênção, porque você está ouvindo. Eu brinco com as pessoas, é melhor do que ser surdo. Às vezes eu escuto certas coisas, eu falo para Rafael. Rafael fala, nossa, essa foi demais. Eu falo, Rafael, é melhor do que ser surdo. Sabe o que é isso? É falta de fé. É falta de crer realmente num Deus amoroso. Aquilo que não aconteceu na tua vida, que você achava que era a melhor coisa do mundo, pode ter evitado algo muito pior, algo muito maior. Eu prestei um concurso bancário há muitos anos atrás. Assim que eu deixei meu trabalho como religioso, eu prestei esse concurso bancário e passei. Passei nos primeiros lugares. E eu tinha alunos que eu auxiliei no processo, né? Que eu ajudei a estudar. Alunos que não tinham condições. Eles passaram também. De que jeito? Eu passei, pedi renúncia do meu... Eu tinha cargo público na época já. Eu era professor do estado. Eu tinha um cargo público também no hospital. Eu tive que abrir mão dos dois para aceitar esse cargo, que era um banco público. Houve uma revisão. 2 dias depois, um dia depois, eu trabalhei 24 horas, Rafael, no banco. Eu não vou dizer o nome do banco, mas vocês podem imaginar. E depois teve uma revisão. Eu tive que sair do banco, eu perdi o concurso e entrou aquele aluno que não tinha condição nenhuma. Eu sabia que não tinha condição. Eu sabia que ali tinha alguma coisa. Moral da história? Eu fiquei muito triste. Mas aquilo foi o grande salto da minha vida. Deus falou, não, peraí, universo, né? A minha natureza, o meu Deus interior, né? É o Deus que habita em mim, não é um Deus lá de cima botando o dedo dele, não. Não, o Deus que habita em mim. Eu não podia ter aquele emprego. Eu ia acomodar naquilo ali e eu não ia fazer todo o meu trabalho missionário que estava para mim. Eu já tinha escolhido viver o que eu vivo hoje. Né? Então evitou que algo muito ruim acontecesse na minha vida. Que o inferno para mim, em terra, seria aquele emprego hoje. Imaginar que eu estivesse lá dentro. Teria morrido de tédio já, né? Eu encontrei esse aluno um dia na rua, uns 5 anos depois. Ele estava tão ansioso que ele tinha engordado acho que uns 60 quilos, Rafael. Nossa. Tão ansioso. Eu falei, era isso que tinha para mim? Então eu só estou dando um exemplo a vocês de como é que aquilo que, né, que se perdeu, que você acha que perdeu, pode estar abrindo espaço para algo muito maior, mais alinhado com você. Às vezes você só está teimando em alguma coisa que não é para você. E quer saber, se você teimar demais, você consegue. Né? É aquela história daquela pessoa, Deus tem que me dar aquele marido, aquela esposa. Deus não vai te dar nada, mas você vai conseguir, porque o teu Deus interior
já acionou e o universo não vai desmentir você. Sabia que o universo não te decepciona, Rafael? Não. Ele te dá exatamente o que você quer. E depois vem o chorar e ranger de dentes, né? O que era príncipe vira sapo, o que era princesa vira perereca. E vem a realidade do dia seguinte, né? Que tem muitos casamentos que acabam na lua de mel, né? Que de mel já não tem mais nada, né? Hoje em dia, não tem mais nada de mel ali, né? É só a lua. E, né? Então ali já acabou, porque ali já começa. Ali ele já mostra quem é, ela já mostra quem é, já foi tudo pro sal ali, às vezes, muitas vezes. Tem casamento agora que dura só a lua de mel, viu? Na viagem já acaba. Na viagem da lua de mel, quando volta, na viagem da lua, né? Porque mel já não tinha. Quando vem da lua, já acabou o casamento. Por quê? Porque não tinha nada ali. Né? Mas o que acontece? Né? É a festa, é a viagem, é a satisfação. Mas se a pessoa quer demais, ela vai ter. Ela vai ter a Ana Carolina, ela vai ter o Jorge Emanuel, ela vai ter tudo. Ela vai ter os filhos que ela pediu, com o nome que ela pediu. Por quê? Aquilo que ela imantou, aquilo que ela formatou no universo é dela. E tomara que seja uma grande bênção, né? Ou um grande problema também, né? Aquela senhora que não teve filhos e força, e vem o filho aos 50 anos. Que lindo! Mas olha lá o que vem. Né? E aí fala, Deus me mandou como castigo. Não, de forma alguma. Você formatou. Né? Gente, o maior presente que existe, que Deus nos deu, é o livre-arbítrio. Deus não interfere nas suas escolhas. Entendam isso. Porque se ele interferisse, ele limitar a sua experiência. Para que você ia viver? É o que eu falo para as pessoas, quando as pessoas falam, porque eu vou para o nosso lar, eu vou para o lar não sei de quem, eu vou... Falo, gente, se tivesse um lugar para a gente evoluir, que não precisasse reencarnar, Deus seria sádico. Para que eu vou para um lugar lindo aprender, depois eu venho e esqueço tudo? Para que aprender se eu vou esquecer? Né? Tudo é aqui. E Deus deixa que a gente vivencie essas experiências aqui, aprenda aqui. E você é livre para escolher. Você é livre para errar, para aprender, para transformar. E é exatamente essa liberdade que permite a evolução real. Não existe crescimento verdadeiro sem escolhas, meus amores. Não existe. Né? E não existe escolha sem responsabilidade. Por isso o caminho espiritual não é sobre obedecer regras externas, de fora, mas é sobre desenvolver consciência interna, de aprendizado. Né? Sem culpa, porque a culpa aprisiona, a consciência liberta. A culpa, já disse 1 milhão de vezes, se existisse o medo, se existisse o diabo, o nome dele seria medo, e a culpa seria a irmã gêmea dele. A culpa é uma das maiores prisões emocionais e energéticas, se não for a maior. Ela mantém você preso ao passado, repetindo mentalmente erros que já aconteceram. Quantas pessoas vivem naquilo que aconteceu no passado, ao invés de refazer agora? Tá, eu errei lá e aqui, vou continuar errando por quê? Ah, já tô com idade. Ótimo, mas você sabe se você vai viver 100 anos, se você vai viver 30? O cemitério está cheio de corpos que habitaram espíritos que desencarnaram aos 20 anos, achando que tinha uma vida inteira pela frente. As praças estão cheias de idosos com 100 anos, com 90 anos, que achavam que ia morrer aos 20. Quem é que sabe o dia que vai embora? Então, sabe, corrija agora o que você acha que foi erro na tua vida. Faça de novo, faça melhor. A consciência, né? Ao contrário da culpa, ela observa sem julgamento. Ela reconhece o erro, compreende o processo, né? E permite a transformação. É sobre isso que nós estamos buscando, a transformação. Deus não quer que você se sinta culpado, culpada. A culpa não eleva, gente, não transforma, ela não cura. A transformação é outra coisa, né? O que transforma é a capacidade de olhar para si com verdade e seguir em frente, gente, com mais lucidez. Vai ser sempre sobre seguir com mais lucidez, né? Com mais consciência.
tudo coopera para o despertar. Né? Mesmo aquilo que parece negativo vai ter um papel fundamental no seu despertar. Não tem como não ser. Situações difíceis, o que você chama de perdas, as crises, tudo isso pode funcionar como um impulso para sair da inconsciência. Né? Quando você toma consciência de que são contratos, que são coisas que você pode eliminar e que você pode resolver com o seu poder, o Deus que vive em você. Sois deuses. Jesus nos falou isso, nos deixou isso, claro. Mas em que sentido que nós somos deuses? É no poder de Deus, porque Deus é energia. Não existe um ser chamado Deus. Deus é tudo. Não existe uma personificação de Deus. Deus está personificado em tudo que existe. Já existiu ou vier a existir. Então nós somos Deus no poder. Deus nos deu uma partícula de poder que pode crescer tanto quanto a nossa consciência alcançar. Né? Então tudo isso pode funcionar, deveria funcionar como um impulso para sair da inconsciência. Né? Começar a perguntar, não o que eu fiz, mas o que eu posso fazer para mudar isso. Então muitas vezes é no momento de ruptura, né, que a pessoa começa a se questionar, a buscar sentido. Você começa a olhar para dentro. Não é algo contra você. Tudo pode ser utilizado como combustível para crescimento mesmo, dependendo da forma como você interpreta e responde. Né? Tudo é uma forma de interpretação. Sabe aquela história? O copo meio cheio, meio vazio? Isso é para eu crescer, isso é para eu me destruir? É uma questão de escolha. Aí entra a questão do perdão também, né? Que é um alinhamento com a divindade que tem em você. Porque perdoar, gente, não é absorver o outro de um erro. Eu falo tanto sobre perdão e as pessoas ainda acham que o perdão é aquele perdão piegas da igreja. Que o padre fala, que o pastor fala, ou que o espírita fala. Isso é um perdão piegas, ele não funciona, ele não existe. Ele não existe. Você não pode absolver o outro de um erro, né? Falar, tá tudo certo, tá tudo bem. Não! Mas é liberar a si mesmo da carga emocional que aquele erro gerou. Você se liberta, e quando você se liberta, ele faz o que ele quiser com a forma como ele agiu. Quem plantou foi ele. Você vai colher? Jura? Quando você guarda ressentimento, você mantém um vínculo energético com aquilo que te feriu. O perdão rompe esse vínculo. Por isso ele é tão importante. Deus não exige que você perdoe. Ele já vibra em um estado onde o perdão é natural. Porque não há julgamento. Então ele também não te julga. Ao perdoar, você se aproxima dessa frequência. O caminho sempre continua, meus amores. Não existe um ponto final na jornada da consciência. Sempre há um próximo passo, uma nova possibilidade, um novo olhar. Sempre haverá outra janela, outras janelas e outras janelas, mesmo quando tudo parece perdido. Há momentos, né? Tudo parece que foi pro brejo, mas a vida continua se movimentando. O problema é que muitas vezes a mente fica presa ao que foi e não consegue enxergar o que está surgindo. Né? É como se um pássaro voasse e você tentasse seguir o voo dele, esquecendo os que estão ainda ao seu alcance. Deus não fecha portas. Ele mantém o fluxo. Cabe a você desenvolver a sensibilidade para perceber, né? Perceber os novos caminhos que estão sendo apresentados para você. Tem gente que tropeça num elefante cor-de-rosa cheio de bolinha azul na porta de casa. Tropeça, cai e não vê o elefante. Né? Eu sempre digo às pessoas, eu prefiro a sutileza de uma brisa a uma tempestade. Eu prefiro coletar a água no remanso do que botar o balde embaixo da cachoeira. A cachoeira nunca vai encher meu balde. Talvez no gotejar do lado encha, mas a cachoeira não vai jogar toda a água, vai quebrar o balde e jogar água fora. Vocês querem o escândalo do milagre e não observam os pequenos milagres. Né? As coisas que Deus nos proporciona através da nossa consciência. Deus é movimento, não é sentença.
A lei da condenação eterna não faz sentido algum dentro da nossa espiritualidade livre. Tudo está em constante transformação. A consciência evolui, se expande, se refina. Não há um ponto onde tudo se encerra em punição definitiva. Isso é totalmente fora. Deus é movimento contínuo, é fluxo, é expansão. Ele não define um fim para você. Agora, ele alimenta o seu processo de evolução. Né? Talvez a pergunta que a gente deveria fazer, né, sempre, por que isso está acontecendo comigo? Ou pergunta. Né? Mas qual deveria ser a pergunta? Talvez, só talvez. O que esse caminho está tentando me mostrar? O que eu tenho que aprender com isso? É complicado, eu sei, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas esse é o despertar. É provocar em mim e em vocês o pensamento, a consciência, a reflexão, né? E, sobretudo, o amor e empatia por si mesmo. As pessoas não conseguem se perdoar, né? Como é que vai perdoar o outro? Então, da mesma forma que elas se julgam, elas julgam a Deus, né, Rafael? É complicado. Bom, mas é isso o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Temos perguntas, Rafael? Como é que tá aí hoje? Deixa eu ver aqui, peraí. Tivemos do Fernando Cunha. Ele perguntou: bom dia, Ivan, o que é a justiça divina? Existe justiça divina punitiva ou qualquer punição não é de Deus? Nenhuma punição é de Deus. A justiça divina está muito ligada à nossa interpretação do que é certo, do que é errado, e nós vamos nos punir, punindo ao outro de acordo com a nossa consciência. O mal feito por alguém é vivenciado por esse alguém. O bem feito por alguém é vivenciado por esse alguém. Quando você faz o bem a alguém e você sente aquele bem-estar, é tudo que você vai receber. Aproveita porque é tudo que você vai receber. Deus não te deve nada. Quando você faz o mal que você vai sentir no momento, que ninguém se sente bem fazendo mal. É impossível. Isso não condiz com a alma humana. Né? Condiz com esses seres ocos que estão por aí, que são outras criaturas. São máquinas biológicas que não têm alma, é outra coisa. Mas tudo aquilo que tem alma não consegue estar feliz fazendo mal. Um gatinho que dá um tapa em você, ele fica triste depois, ele sabe que fez errado. Um cachorrinho quando morde sem querer, que agiu pelo instinto, depois ele fica triste. Já perceberam isso? Sim. Então tudo que vive e que provoca o mal, consciente ou inconsciente, sofre por esse mal. E ali está o aprendizado, ele pode voltar a fazer e pode não fazer. Então tudo que a gente pensa sobre castigo ou punição divina está ligado à nossa ignorância e como nós desconhecemos a Deus. Né? Isso muitas vezes, é Fernando que perguntou, né? Fernando Cunha, é isso. Fernando Cunha. E o Fernando, isso muitas vezes, meu querido, é simplesmente uma matrix criada pela religião, criada pela doutrina, que é de dominação. Você quer dominar um homem, domine pelo medo. Desde que mundo é mundo, o medo domina o homem. O medo é o verdadeiro diabo. O medo é o verdadeiro diabo. Então toda a tentação que nós sofremos é do nosso medo. Se nós temos o Deus que vive em nós, que é a nossa luz, nós também temos o diabo que vive em nós, que é a nossa escuridão. Então toda a punição vem dessa escuridão. Deus é amor. Infinito. Irrestrito. A Roseli Leandro mandou um superchat de bom dia. Gratidão, querida. Bom dia. A Cel Carvalho também mandou um superchat. Bom dia, família. Gratidão. Bom dia. Conceição deu uma sugestão de tema. Sim. Ivan, as doenças psicomáticas, como são vistas pela espiritualidade? As doenças psicossomáticas. Perdão, falei errado. Psicossomáticas, isso. Ok. É um ótimo tema. É um ótimo tema. Tá? Acho um ótimo tema porque quando você fala em somatização de doença, você fala muito sobre esse poder
de co-criar as coisas, né? Eu acho um assunto maravilhoso. Podemos falar até amanhã, encerrar com esse assunto amanhã. É. Um assunto maravilhoso, Conceição. Ok. Eu acho bem consistente, né? Inclusive vocês que estão nas salas de cura, a gente deixa os depoimentos de vocês também, viu? Que é muito importante. É. A gente não Será teve- feito amanhã, Conceição. É um assunto muito, muito, muito importante esse. a gente não teve hoje, não. Tipo, Gratidão pela peraí, deixa eu sugestão. ver aqui. Não. Das salas, não. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto você acha aí tudo Uhum. certinho. Das salas ainda a gente não teve, querido. A Emília mandou um superchat. Boa tarde para todos. Cheguei agora, depois do osso do princípio. Gratidão. Gratidão, querida. É, Bem-vinda. dá pra ouvir sem problema depois. É só rebobinar, né? É só rebobinar. A Cremilda perguntou: quando ocorre o arrependimento do mal que se fez, a culpa é. Perdão, perdi o ritmo aqui. Quando ocorre o arrependimento do mal que se fez, a culpa é eliminada, a responsabilidade do ato fica. Eu não sei se ela parou no fica, não sei se. Tá, deixa eu te Acho que falar uma parou assim, coisa. né? Primeiro que culpa é uma coisa humana e não simplesmente não deveria existir. Deus não culpa ninguém. Não há culpa no mundo espiritual. A responsabilidade. O arrependimento, ele é positivo, desde que ele não se torne um trauma, não se torne um remorso. Arrependimento e remorso são coisas diferentes. Arrepender-se se eu tivesse oportunidade, não faria. De novo. E a partir de, mesmo tendo a chance de fazer, não fazer a mesma coisa. Porque senão não é arrependimento, é hipocrisia. O arrependimento ele não pode entrar como ele não pode entrar como um castigo, como uma chibata, como um chicote no lombo de ninguém. Né? A pessoa viver em arrependimento Muito triste. é muito triste, é muito, sabe? A gente faz o que dá conta de fazer, gente. Essa é a verdade. A pior atitude de um ser humano é o que ele sabe fazer, é o que está dentro do alinhamento energético dele. Né? Arrependimento é muito triste. Né? Ele é necessário porque talvez nos traga a consciência, mas não dá para ficar se martirizando com isso. O que passou, só de você ter a sensação de arrependimento, já quer dizer que você mudou. É. Já mudou. Já não faria mais aquilo. Olha que coisa maravilhosa. Né? Agora, sem punição, sem culpa, sem nada disso, porque isso atrasa. Né? Meus amores, tem muita vaidade no arrependimento, às vezes. Né? Quando eu escuto a pessoa falar, eu fiz tudo de errado nessa vida, mas eu me converti. Eu falo, opa, peraí. Peraí, ela se arrependeu por dentro, ela foi buscar o consolo no outro. É sobre ela ou sobre o outro? Né? Eu fiz algo na minha vida que nunca mais vou poder ser feliz. Tá, quem determinou isso? Se você passar todos nós aqui numa peneira nas nossas encarnações, nós fizemos coisas tão horrendas. Sim. Mas tão horrendas. Ou vocês acham que o espírito de cada um de nós já não fez encarnado, né? Porque a alma de cada um de nós encarnada como espírito em tantas infinitas reencarnações, há milhões, bilhões de anos. Vocês acham que nós fomos flor que se cheire? Ainda não somos. Né? Então não cabe isso. É só um aprendizado, é só uma tentativa. É abraçar o outro, viver a vida do outro e tocar essa vida para frente, ser feliz. Né? E deixar essas coisas de lado. Não há culpa, não há culpa. Não é possível haver culpa. A culpa é a ignorância do que é Deus, do amor de Deus. Deus não julga. Se Deus não julga, Deus não culpa. A culpa é uma coisa humana. Né? A gente vai na igreja e bate no peito. Minha culpa, minha máxima culpa. É uma parte do ritual que eu já não gosto. Que culpa? O quê? Culpa de quê? Né? Tem responsabilidade. Devia bater no peito e falar. Eu falo, em oração eu falo. Minha responsabilidade, minha total responsabilidade. Mas com a minha vida hoje. Eu não tenho responsabilidade sobre a crucificação. E quem crucifica Jesus hoje
são as atitudes humanas, né? Quem crucifica Jesus hoje é o sacerdote, que bota ele na cruz e pendura. Isso é uma crucificação diária, né? Que culpa eu tenho se eles botam o Cristo na cruz até hoje? Que culpa eu tenho se pessoas que deviam pregar a fé, o amor, a misericórdia, a empatia, crucificam Jesus todos os dias, com as suas falas, com seus julgamentos, com os seus banimentos, quando banem as pessoas de uma igreja porque são diferentes. E isso é crucificar Jesus todos os dias. E a culpa é minha? Não. É a minha responsabilidade? Não. É responsabilidade de quem faz. E não importa o que tenha feito, minha querida. Basta ter consciência e fazer diferente a partir de. Ninguém aprende sem errar. Aline Souza, bom dia, queridos. Adorei o tema de hoje. Que bom. Bom dia, querido. O Oswalter colocou: Salas, faz 15 dias que coloquei a esposa na sala arco-íris. Eu deveria ter filmado com câmera oculta para todos ver a diferença que esse processo fez na alma da pessoa. Não tinha ânimo nem de cozinhar, limpar a casa. Agora, nesse momento, ela está lavando o carro toda animada e ela não sabe o que fizemos. Amor não vê recompensa. Gratidão, Ivan e equipes do Tempo Gratidão, Fraterno. querido. Um abraço a todos. Que legal. Oswaldo, que legal isso. Amor a gente pode mandar para todas as pessoas, né? Porque o que ficou para mim disso tudo? Ela está feliz. E isso enche meu coração de alegria, né? Ela está feliz, né? Cuidando da casa, cuidando dela, né? Que ela só pode cuidar da casa, lavar o carro dela, feliz, porque ela está feliz por dentro. Que maravilha isso. Gratidão, Oswaldo. É isso. Peraí, deixa eu ver aqui. A Marisa perguntou: é possível eliminar a culpa ou de interrogação o arrependimento elimina a culpa? Não é possível eliminar a culpa sem ativar a consciência. Entender que fez o que fez, porque é o que sabia fazer, mais uma vez. Que não conseguia fazer diferente, porque não tinha material para isso. A gente só constrói uma casa se tiver tijolos, cimento, ferramentas e pessoa que saiba levantar um alicerce. Sem isso a casa cai. Então, o erro no caminho do aprendizado, ele é sagrado. O erro é sagrado, o erro é divino, porque é ferramenta para o aprendizado. A gente simplesmente entende que agiu de uma forma negativa. Que bom, já aprendeu, já libertou a consciência, já ativou. A consciência ativou, vamos fazer diferente. Se você fez diferente, você aprendeu. Se você aprendeu, não tem mais nada, acabou. Você vai aprender outras lições. É sobre isso viver, querida. Encerramos então as perguntas. Sim. Encerramos. A gente tem a leitura psíquica da Conceição. Façamos a leitura da nossa querida Conceição, então. Okay. Ela quer um conselho do anjo Ariel para o mês de abril. Obrigado, senhor Ivan. Conceição, o mês de abril, ele naturalmente é um mês de lutas, de todo tipo que você imaginar. Mas também é um mês de muita libertação, porque são lutas espirituais que nós travamos, né? E eu percebo que você está travando uma guerra muito grande com você mesma e você está se libertando de muita coisa. Ariel mostra, né? Você saindo como se você saísse de uma casca de ovo. É um renascimento. Ele me mostra você saindo de um grande ovo azul. Olha que lindo isso. É um renascimento, né? Algumas transformações aí no mês de abril. Algumas lutas vencidas. Que bênção.
Gratidão, minha querida, que a luz esteja com você, que a luz esteja com todos vocês. Lembrando que nós estamos com as inscrições abertas, né? Faça as inscrições, não deixe para outro momento a inscrição da nossa vivência dos anjos. Todos são muito bem-vindos, bem-vindas. Você que está no exterior pode fazer à distância, você que está no Brasil pode fazer à distância, se estiver muito longe de São Paulo, né? Uhum. Eu sei que é mais difícil. Mas a distância, o presencial tem que confirmar a presença logo, porque mesmo a transmissão será feita por pessoas, né? Por a quantidade de pessoas, a gente vai ter que pegar um sistema. Então a gente tem que fechar para saber o tamanho do sistema que nós vamos contratar, né? Então também precisa ser antecipado. E as pessoas que virão presencialmente também já precisam, né? Terminar essas inscrições, certificar essas inscrições para que a gente tenha também. Tem questão de coffee break, tem questão, né, de recepção, questão de crachá, tudo isso é feito com antecedência, né? Então eu peço a vocês que providenciem, né, essas inscrições. Quem desejar participar, ainda dá tempo, nos pergunte como, tá? E quero agradecer Maria Santíssima, aos anjos, arcanjos, ao Mestre Jesus, a todos os mestres sonados, aos espíritos de luz de outras dimensões que tão carinhosamente estão conosco, e que eles tragam a cura para onde dói, né, gente? E nesse momento a gente receba a cura, uma cura especial, uma cura muito abençoada, exatamente onde dói. Seja no corpo físico, seja no corpo espiritual, no corpo emocional. Pensem agora, né? Leve a intenção direta através de uma respiração, uma luz lilás, exatamente onde dói, onde está doente. Envolva aquela parte do corpo com essa luz. Assim já é. Está feito. Gratidão, Maria Santíssima, mais uma vez. Que nós sejamos todos cobertos pelo seu véu, pelo seu manto. Que cada um de nós, nesse momento, brilhe como uma estrela nesse manto, como brilha uma estrela no céu. Gratidão, gratidão a cada um de vocês, gratidão, Rafinha. Gratidão, irmão. Gratidão aos meninos dos templos daqui de São Paulo, de Goiânia. Gratidão, Fernando, Cristiano. Gratidão, Lucas. Gratidão, gratidão, gratidão a cada um de vocês de forma especial. Amém e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até amanhã. O nosso amigo Ivan Martins e a nossa live mariana.